Olá, meu aluno CEPREM, concurso ADM. Olá também você, concurseiro, que pretende prestar esse concurso para o EAOAP da Força Aérea Brasileira, ano 2019/20, ou seja, para o curso de formação 2020. Bom, nós estamos aqui para falar um pouquinho da nossa turma de resolução de provas, uma turma intensiva, uma turma que traz para você uma base importante para a sua prova. Para quem não me conhece, eu sou o professor Joelson Sá, sou capitão do Exército, quadro complementar na área de administração. Trabalho há mais de 10 anos preparando administradores para concurso de administrador, nível superior das Forças Armadas. Temos conseguido, logrado êxito em vários concursos com os nossos alunos. Eu também falo que esse sucesso se deve basicamente aos alunos. Nós aqui trazemos sempre a melhor base possível para o aluno, sempre respeitando a bibliografia e os tópicos do edital, e especificamente trabalhar no aluno também essa condição de concurseiro, daquela pessoa que tem uma postura favorável para a prova, para o dia da prova. Então isso tudo envolve muito mais do que teoria, conhecimento, mas também autoconhecimento que o aluno pode desenvolver buscando essa assessoria com o curso, além, claro, de toda a base teórica e conhecimento que ele vai precisar. Então, para você que vai fazer o concurso EAOP 2019/20, vou agora comentar um pouquinho do nosso edital, ok? Bom, você que é nosso aluno CEPREM Concurso ADM já está automaticamente matriculado na turma intensiva de teoria e resolução de questões de últimos anos. Você que não fez o CEPREM ou concurso ADM na turma preparatória para a FAB, que é uma super turma com grande resultado todos os anos, sempre com gente indo para o número de vagas aprovados, vestindo a sua fardinha lá da FAB, ou mesmo chegando na majoração. Então esse desempenho de pessoa fazendo uma super prova é um trabalho baseado em bibliografia edital, como eu falei antes. Se você quiser conhecer nossa proposta dentro do nosso site, certamente você vai ter uma oportunidade de estudar com uma equipe top 01 de aprovação para o EAOP no Brasil. Vamos lá então, pessoal. Dessa revisão para a prova que você já começa a fazer, alguns ainda finalizando conteúdos. Nós aqui da turma CEPREM Concurso ADM estamos finalizando alguns conteúdos para entrar em breve aí em épocas de revisão. Vamos ver agora os tópicos do edital. Bom, primeiro de tudo, o meu primeiro grande parecer sobre o edital é que o edital veio melhor do que no ano anterior. Na verdade que nos anos anteriores. O edital da FAB normalmente é um edital, o EAOP, claro, é um edital confuso, repetitivo, desorganizado, com assuntos que não são correlatos junto com outros assuntos. Enfim, é um edital que cabe 1000 observações, diferente de outros editais de concursos militares, da própria FAB, Exército Marinha, enfim. Isso é uma característica do EAOP, não sei se é da banca ou o que seja. Mas nesse ano 2019/20, eu posso dizer que eles melhoraram bastante. Primeiro, tirando as redundâncias, né? O que seriam redundâncias? Vários tópicos eles repetiam. Lá no início ele falava um tópico, aí do meio em diante ele falava aquele mesmo tópico de novo, às vezes com as mesmas palavras, ou as mesmas palavras com outros detalhamentos. Assim, era uma coxa de retalhos, né? E esse ano não, eles procuraram organizar. Não conseguiram sanar totalmente as panes que a gente naturalmente já observava, mas já é um edital melhor, de uma leitura melhor, de um entendimento melhor. Então assim, vocês vão reparar que no meu comentário do edital, eu vou citando alguns tópicos e eu vou falar, quando eu falar assim, olha, esse assunto saiu, não quer dizer que eles não citaram, quer dizer que saiu mesmo, parece que a banca não quer cobrar. Porque às vezes você vai ver um tópico que estava no edital anterior e que não está nesse edital desse ano, às vezes você vai falar, não, esse tópico saiu. Não, não é. É que ele já era repetitivo no edital anterior e agora eles só deixaram de repetir. Então não quer dizer que saiu. Agora, o que eu colocar aqui para você, olha, isso aqui saiu, quer dizer que realmente é um indicador de que aquele assunto ou a banca não quer cobrar ou ela errou no edital, errou no edital, talvez dando a entender que não vai cobrar, mas ela queira cobrar. Enfim, a gente vai em cada tópico comentar com você aqui. Se eu colocar aqui entrou é porque é um assunto novo e é um assunto que vale a pena você dar uma atenção, porque a FAB ela faz alguma coisa que o Exército também faz, que é uma garantia de que ela cobra assuntos novos do edital. Ela cobra mesmo, né? Como fez ano passado com as matérias que ela citou, e a gente vai poder conversar aqui agora. Bom, para começar aqui, administração geral. Principais abordagens da administração, da clássica à contingencial. Aí você fala assim, Joelson, mas a gente estuda o TGA, né, no livro Administração Geral e Pública, no próprio livro de TGA do Chiavenato, a gente pega lá todo o TGA não, é só para estudar da clássica à contingencial? Olha, eu vou falar para você, você está estudando TGA, estude inteiro, tá? Estude inteiro por quê?
Quando você fala aqui de contingencial, a maior parte dos livros de administração que saem hoje, e até com mais aceitação, principalmente para quem vai fazer pós-graduações, mestrados e concursos que trabalham a parte de administração, a maior parte deles são livros pós-contingenciais. São livros daquele contexto de causa e complexidade. Então, são livros pós-contingenciais. Quando você fala de teoria contingencial, você já passa a colocar toda uma tendência de novas teorias ali, tá? Inclusive as novas abordagens, que são assuntos muito interessantes que a gente viu no comportamento da prova do ano passado. Por exemplo, quando você fala cobrar um livro, uma questão clássica do livro do Daft, né? O Daft é um livro de teoria, organizações e projetos. Então você fala assim, nossa, é um livro que está mais para projetos, é um livro processo, mas sim, mas ele tem uma parte disso, só que ele tem uma parte muito forte de TGA com uma visão muito peculiar, e caiu a questão dele no passado, né? Às vezes o aluno fala assim, Gelson, mas eu estudo só o Kevenato e o Maximiano, que sempre foram da banca da FAB, ou não? Eu vou falar para você, olha, você que faz o curso com a gente sabe as minhas principais apostas. Eu não cabe aqui enumerar todas elas, mas eu posso dizer para você, as apostas que a gente traz para você tem dado certo, tem caído em prova, apostas que ninguém mais faria e que a gente faz e que se transformam em questões na sua prova. E quando você vai no feeling do professor, você tem uma chance tremenda de maximizar a sua própria potencialidade. Então confia que a gente está trazendo para você sempre o melhor conteúdo para a prova da FAB OAP, não à toa a gente líder na aprovação, ok? Bom, então já ligado aí que a gente trouxe para vocês que fizeram curso com a gente e os que vão fazer a turma intensiva, alguns comentários de alguns autores que outros cursos não conhecem ou não apostam, né? Talvez tem curso que tem professor que não é militar, a gente entende, mas assim, nós que somos militares, que sonhamos esse concurso, a gente leva a sério o seu concurso, a sua banca, e por isso a gente vai sempre trazer aquilo que a gente sabe que pode cair para você, tá legal? Então vamos lá, principais abordagens. Então clássica contingencial, você sabe que tem que estudar tudo. O PODC é interessante porque o PODC, com essa pegada que está aqui, ele até no edital anterior ele era duplicado, ele citava um PODC 2 vezes com explicações diferentes para o PODC. A gente sabe que o PODC ele vem forte assim em 2 livros, né? No Administração Geral e Pública do Kevenato e no próprio Maximiano também, muito interessante. Bom, tudo batido, tudo tranquilinho. Interessante que na prova do ano anterior eles respeitaram muito essa questão. Você vai ver que tem uma incidência interessante na parte do que a gente classifica como TGA, e eles cobraram basicamente ali, tentaram cobrar uma questão de cada tópico ali. Por exemplo, teve uma questão de planejamento que eu me lembro até que eu bati o olho e falei, essa questão tá errada, né? Aí até os alunos, nossos alunos já sabiam, não, a banca voou aqui, essa banca tá comendo mosca, né? Nosso aluno sabe, claro. Por quê? Porque ele estudou com uma equipe que conhece a sua prova. Então assim, o cara na prova já sabia que estava errado. A gente saiu com que vários alunos lá praticamente gabaritando, até a gente chama atenção porque língua portuguesa faz grande diferença para você. Os bons administradores se encontram lá no topo, ó, brigando pela vaga. Quem diferencia, qual é o fiel da balança? Quem vai desequilibrar lá os bons administradores é a língua portuguesa, né? Então não basta você ser top em administração, você deve estudar com muita seriedade língua portuguesa, né? Professores que conhecem a sua banca. A gente nesse ano inclusive inovou mais uma vez na parte de língua portuguesa, com mais um professor auto especialista numa parte sensível pra caramba da sua prova de língua portuguesa, principalmente interpretação de texto e redação. E acho que vale a pena você que não fez curso observar nossa proposta, e você que fez curso com a gente sabe que está no caminho certo, ok? Então, PODC, você sabe que tem essas 2 tendências aí de livros principais para cobrar. Quando ele fala aqui de gestão pública, né, e aí a gente tem aqueles livros clássicos que ele gosta de cobrar, que é o José Matias Pereira. Os livros do José Matias Pereira eles gostam muito, né, e de fato foram que sempre caíram em prova. Pelo menos 3 livros do José Matias Pereira ele tem explorado nos últimos anos. E no ano passado entrou isso aqui, ó, Gestão de Políticas Públicas, né. Aí quando entrou o edital lá, Gestão de Políticas Públicas, eu fiz 2 apostas com os alunos e graças a Deus aquelas apostas se confirmaram. A questão que caiu, o aluno foi lá e pegou e brincou com ela tranquilo. A gente sabe que tem aluno que tem, todo aluno tem pouco tempo, né? A gente está estudando para concurso, o tempo, se você está estudando adequadamente, o tempo sempre é pouco, mas o que eu vi foi o seguinte: os alunos que perderam essa questão, perderam porque tinham pouco tempo e falaram, nossa Gelson, mas eu vou estudar um livro inteiro contigo agora. Eu falei, mas eu não tenho como dizer para você
se entrou esse tópico aqui, ele tá para cair na sua prova. Não tem jeito, vai cair na sua prova. E de fato foi o que aconteceu, e os que conseguiram encaixar o tempo e bater essa matéria foram muito bem. Minha dica para você: termine todo o seu estudo de matérias até março. Abril você tem que usar para revisão, um mês de revisão, pelo menos 4 ciclos de revisão. Os alunos que fazem curso comigo, a gente sempre depois dá uma dica especialíssima de revisão que deixa o aluno afiado, fervendo lá na prova. As matérias dentro da mente é um sistema de revisão bem interessante que a gente faz bem no fim aqui do curso, e você vai poder fazer também com a gente ali. Então, gestão de políticas públicas foi novidade do ano anterior, que agora segue também muito forte. Na parte de administração pública, né, evolução da administração pública é o clássico, né, da gestão pública. Princípios da administração pública, esse aqui, o princípio da administração pública, né, e os deveres do administrador público. A gente deve ver isso aí com vocês já com o professor Anderson, que é especialista nesses assuntos e vai trabalhar para vocês com a parte do direito administrativo. A parte de administração pública e gestão pública, vamos ficar em essência com esses conceitos aqui de evolução da administração pública, conceitos do José Matias Pereira, que estava aqui na gestão pública, que é a mesma matéria, né, só com um nome diferente: gestão, administração, né, quer dizer, não sei porque eles separam ainda, né, mas separaram. Governança, governabilidade, accountability, qualidade da administração pública e os conceitos, né? Aqui está os 5 E's da administração pública. Tem alguns alunos, professores que vão falar de 5 E's, 4 E's, né? E aí vocês já sabem, falou os E's, já alguns autores já vêm na sua mente, são esses mesmos que a gente deve trabalhar com vocês. Seguindo aqui, entramos em gestão de pessoas. Gestão de pessoas veio basicamente a mesma coisa, eles só tiraram o que era redundante, né? Que tinha repetitivo, enfim. Então os conceitos básicos estão aqui. Isso aqui basicamente é o Kevenato, né? Eu não vejo aqui um outro autor, apesar de algumas bancas gostarem também do Araújo, o livro de gestão de pessoas do Araújo, que é um livro bom pra caramba. Os livros do Araújo são bons, né, na parte de gestão, enfim. Mas nesse caso aqui, o Kevenato, ele pega todas as questões sem dificuldade, né? Agora, uma curiosidade é que entrou com muita ênfase o assunto gestão por competências. O que eu posso falar para vocês sobre o assunto gestão por competências? Nós já damos o assunto de gestão por competências quando damos o nosso curso de gestão de pessoas. Por quê? Porque é nova tendência, né? O próprio Kevenato, ele grita isso o livro inteiro, nos novos livros dele, nas últimas edições. Ele já vem colocando gestão por competências o tempo todo, planilhas, desenhos, e tem algumas apostas especiais em cima de gestão por competências que eu falei com vocês lá no curso de gestão de pessoas, né? Que quem fizer a turma de resolução de provas vai poder trabalhar também. E não foge em nada ao que está aqui. A ideia é que gestão por competência permeia os processos, né, os 6 processos de gestão de pessoas. E ele vai dando uma ênfase especial da gestão por competências no recrutamento, né, na ideia do desempenho, na avaliação de desempenho, nos benefícios para a organização, então isso tem a ver com manutenção de pessoas, etc. E gestão por competência na administração pública, que é um assunto muito interessante também, muito interessante mesmo, né? Um grande desafio aí, que me leva um pouquinho para o lado da nova gestão pública. Então isso aqui está mais para o lado da gestão pública, muito interessante, tá legal? E a gente também sempre comenta com isso com vocês em sala. Saiu um tópico que eu achei, por que o que saiu que era redundante eu não citei, e esse aqui eu estou citando, apesar de ter uma pontinha de redundância, porque ele todo ano caía na prova da FAB, né, um assunto chamado liderança, né, e a gente via cair liderança muito ali do livro do Maximiano, do Kevenato também, mas via muito do Maximiano, que tinha uma pegada bem interessante de liderança, e a parte de motivação que continua em todos os livros que tem. Mas quando eles deixam de citar esse assunto, me parece que pode não ser uma ênfase tão forte. Isso também ficou claro na última prova, que eles realmente não estavam com aquela força toda de querer cobrar uma questão de liderança, pelo menos dali pra frente, né? Me pareceu, e agora no edital confirmou. Aí você vai perguntar se você estuda ou não estuda liderança? Claro que você estuda. Você vai estudar normalmente, você não vai perder. Por quê? Porque se a banca trabalhar com um banco de questões, há a chance de uma questão dessa aparecer, né? A gente está falando de uma banca com bibliografia aberta. E estamos falando de um edital que ainda é gestão de pessoas, ele é muito aberto.
Então a liderança pode estar ali, porque dentro de cada assunto vai ter citação de liderança. Então não deixe de estudar liderança, apesar de eu achar que as principais correntes diferentes sobre liderança já não se tornam tão fortes para a prova, ok? Na parte de administração financeira e orçamentária, de novo eles tiraram algumas redundâncias, mantiveram os conceitos do que eles queriam cobrar, que é o que eles sempre cobraram. Então, para mim, aqui na parte de administração financeira não mudaram nada, né? Então, juros simples, juros compostos, capitalização de desconto, análise econômico-financeira, análise das demonstrações financeiras, né? Administração de ativo passivo circulante, ativos permanentes, investimento de capital, planejamento financeiro, tudo isso aí batido tranquilamente no curso, e inclusive foi comigo. E agora entrou aqui, análise de investimento, método valor presente líquido, o VPL, né? VPL, e taxa interna de retorno, TIR. Pessoal, a gente esgotou pra caramba esse assunto. Aí você vai falar assim, mas Joel, se isso não estava antes, como é que você deu aula desse negócio? Você adivinhou? Não, é porque não tem como você citar uns assuntos sem citar outros. Então, é básico que tem que você tem que passar pelo VPL e TIR. E aí eu quero chamar a atenção que deve cair uma questão de TIR e VPL para você. Deve cair. Eu sei que esse vídeo muita gente vai ver, você, nossa, já tem uma questãozinha aqui. Mas o meu aluno, ele tem outras questões que a gente já postou para vocês ali. Aí o aluno fala assim, Jossa, mas você tem tantas apostas e a prova só tem 30 questões de administração. Como é que é isso? Eu falo, olha, se você ficar com as minhas apostas, você tem grandes chances de pegar essas 30 questões de administração, né? A gente precisa passar por todas as matérias e ali vão ter apostas especiais. A própria aposta aqui do VPL e do TIR, que para mim cai uma questão esse ano sobre VPL e TIR, ok? Bom, custos. Contabilidade de custos. É uma matéria que quando cai as questões são simples, elas não chegam a ser muito pesadas, então sem grande alarde, né? Os principais métodos de custeio, clássico de provas, conceitos básicos, são os principais assuntos que podem cair, e caindo deve cair uma questão só. Custos realmente não é tão forte prova. A administração financeira podem cair duas, por exemplo, ok? Materiais, gestão de materiais. Mais uma vez eles se reorganizaram, eles tiraram as redundâncias, reforçaram aquilo que eles queriam reforçar, e eu gostei bastante. Separaram a parte de materiais da parte de patrimônio e instalações. Os tópicos permanecem os mesmos, tudo tranquilamente ministrado no curso. A turma de resolução de provas também vai passar por esses conceitos. E ele entrou aqui com uma coisa chamada almoxarifado, e a organização, recebimento, armazenagem e distribuição de materiais. Sem estresse, né? Isso aqui também é materiais, a gente já batia naturalmente. Entrou, acho, talvez para complementar, né? Porque você estuda estoques, estuda almoxarifados também, né? Os tipos de almoxarifado. Bom, aqui tem uma citação de gestão da cadeia de suprimentos, isso aqui é logística, né? É porque os livros de materiais da bibliografia, até com ele aqui do meu lado, do Petrônio, né? Basicamente do Petrônio, ele é um livro que administração de materiais com uma ênfase bem interessante de logística. Mas, né, no ano passado, e aí a gente vai citar aqui depois, eu pensei que logística era agora, não é. No ano passado, logística veio com uma carinha diferente, então eu apostei com vocês um livro também que nunca fez parte da banca, que foi Bauer Sox, e cobraram Bauer Sox. E ali eu achei que eles pegaram pesado. Realmente, a prova no geral ela foi tranquila, ela foi simples, mas a questão de logística que eles cobraram foi pesado. Aí os professores foram para vários livros, né? Um livro clássico aí que a Marinha, por exemplo, gosta muito, que o Exército já gostou, é o Novaes, um livraço. Até para o meu aluno eu penso em disponibilizar aula sobre Novaes para ele, material, mas não sei, não me parece ser talvez a principal aposta, mas o Bauer Sox sim, porque ele passa pelos principais conceitos. Quando a logística vem com uma tendência mais moderna, principalmente em cima da questão ecológica, da questão da preservação de recursos e tal, enfim, quando ela vem essa tendência, aí a gente sabe que é Novaes claramente, e também os livros de logística como operações globais, né, e as consequências de operações globais. Quando o conceito é mais genérico, o Bauer Sox é o melhor livro, inclusive Petrobras e outros concursos estão uma preferência especial no Bauer Sox. Eu gosto muito do Bertaglia também, mas hoje eu não tenho trabalhado com a banca militar com Bertaglia porque realmente ele não me parece ser a tendência. Aí você vai falar assim, Jossa, mas são tantos autores, eu tenho que decorar o nome deles, o que eles falam? Não.
você só tem que entender o que eu passar para você. Eu convido vocês aqui no curso a não ficarem decorando, né? A entenderem cada conceito. Se você entender os conceitos, você vai fazer uma boa prova, isso eu não tenho dúvida, tá bom? Bom, e tá aqui, classificação de bens, depreciação, enfim, tudo, controle de bens patrimoniais, tudo normal já da nossa rotina aqui no curso. OSM teve uma mudançazinha que eu acho que vale a pena citar. Não citaram os subtópicos tradicionais que eles, né, gostavam, como desempenho organizacional, produção, produtividade, eficiência e eficácia, formularização e manualização, que inclusive eles cobravam, e cobravam questões difíceis até. Assim, te obriga a ter um conhecimento real da parte de formularização e manualização do Oliveira, tá? Então é muito específico do Oliveira. Não é a manualização e formularização, por exemplo, do Araújo ou do Cury, não. Muito específico do nível de detalhamento do Oliveira, que é muito detalhado. Mas tiraram. O que pode ser também um indicador de que o Oliveira, ele, claro, pode cair em prova, porque é um livrão muito assim, top de conceitos, mas que abre um leque para a possibilidade de outros livros de OSM serem cobrados em prova, ok? Então ele só botou aqui, só tá assim, OSM. Eles não citaram, que eu vou até arriscar aqui, não citaram nada, botaram só OSM. E aí, para não dizer que é a banca da FAB, eles deixaram OSM junto com materiais, ou seja, um assunto misturado. Junto com materiais, com a parte de disciplina de administração de materiais, né, e patrimoniais, aí lá embaixo tinha uma linha, OSM. OSM é um tópico separado, poxa. O OSM está junto com gestão por processo, aí pode, né? Mas não, eles não juntaram, tá? Gestão por processos, tá aqui, entraram subtópicos: técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos, processo de certificação ISO 9000/2000. Bom, aqui eu só quero chamar a atenção para o meu aluno que ISO a gente estuda lá em qualidade, tá? A gente não estuda com processos, porque realmente os livros de OSM que nós temos, eles não trabalham a parte de ISO, você não vê. Mas os livros de qualidade a gente vê. Eles falam da certificação ISO, é uma certificação de qualidade ligada à gestão de processos, tá ok? Então, agora, lógico, o livro de processos que tem na bibliografia, que se não me engano é o de SWORD, ele realmente vai ter uma partezinha de ISO. Mas eu geralmente junto tudo lá no nosso conteúdo de qualidade, tá? Normalmente também não viaja muito, não é tão complexo assim para a prova. Gestão por processo, assunto tranquilo. No passado, questão que caiu os alunos bem tranquilos também para fazer na prova. Logística e operações de serviço, os tópicos vieram os mesmos, né, de anos anteriores, ou seja, o conceito mais genérico ali de logística, né, planejamento, estratégia, operações de serviço. Interessante ele colocar aqui operações de serviço, né, porque ele fala são duas matérias diferentes, logística e operações de serviço. A gente sabe que operações de serviço é uma matéria que se estuda separadamente de logística, mas também sabemos que logística é, em essência, gestão de serviços, né? Porque logística é o que? Movimentação física de materiais, movimentação de informações acerca dos materiais que se movimentam, controle desse fluxo de materiais. Isso tudo é trabalho da área de serviços. Então, a atividade logística é gestão de serviços em essência, ok? Então, em prova, o que tem caído é logística, não tem caído gestão de serviços. Ainda assim, a gente sempre libera para o aluno conceitos de gestão de serviços para ele poder se ambientar. É uma aula pequena, são 3 horas e pouca, 4 horas de aula, que o aluno bate tudo que ele precisa de gestão de serviços e que é útil para ele, porque cobra na prova, cobra mesmo, ok? Daqui, tecnologia de informação aplicada a serviço. Aqui cabe uma observação sobre tecnologia de informação aplicada a serviço. Aqueles assuntos, né, que a gente sempre passa também, ERC, ERP, MRP, CPRFL, Just in Time, sistemas puxados, sistemas empurrados, enfim, isso aqui vão esbarrar com as tecnologias de informação aplicadas a serviço, basicamente em atividade logística, ok? Vamos lá. Classificação e codificação de materiais, também tranquilo. Planejamento da logística, suprimento, transporte, armazenagem, distribuição e custos, né? Tranquilo, tudo trabalhado no curso de logística. Gestão da qualidade, aí eu até repeti isso aqui, iniciativa minha, tá? Repeti aqui a parte de processo de certificação ISO 9000 e 2000, porque na verdade é um assunto que eu dou junto com qualidade, por causa das certificações de qualidade em cima dos processos. E tá aqui, qualidade nada demais. Aqui você também fala gestão da qualidade, modelo de excelência gerencial é o MEG, né? Então o MEG é um dos assuntos interessantes de prova. Principais teóricos,
tranquilo, sabe? Não tem estresse. Você não tem que decorar, porque Vicente Falcone aborda isso, Kaoru Ishikawa aborda aquilo, Feigenbaum... Não, eu não quero isso. Eu só quero que você conheça as teorias. Associar a teoria ao dono da teoria você vai fazer naturalmente, mas eu não quero que você vá para isso, eu quero que você conheça a teoria. Se você conhecer a teoria de cada um deles, mesmo que você não associe que é do autor, do doutrinador ou do autor A, B ou C, não se preocupe, se você souber você já vai bem, ok? Então, ferramentas de gestão da qualidade, as ferramentas são sempre clássicas de prova, né? Eu inclusive deixei bem completão para vocês aí esse ano, inclusive usei um autor novo para dar uma ampliada em algumas ferramentas. Fundação Nacional da Qualidade, né? FNQ, isso aqui é interessante também de prova, tá? Modelo da gestão pública, qualidade na gestão pública também, tá? E aí, logo na sequência, coloquei aqui gestão do conhecimento e inovação. Isso aí tem um livro específico lá na prova. Essa vez, assim, é um assunto que, mesmo para quem não leu o livro de gestão do conhecimento e informação, conseguiu acertar o assunto, porque não era tão complexo assim, dá para você por análise acertar. Mesmo assim, naturalmente, a gente trabalha o livro do autor com vocês, está lá no cronograma. O pessoal da turma de resolução de provas também vai ter essa oportunidade e fechar esse assunto. É para uma questãozinha de prova, né? Vai cair uma questão desse assunto, então ver o seguinte, e digo mais, o que caiu, por exemplo, veio dessa página, o que vai cair no próximo ano vai ser da página seguinte ou da página anterior, é naquele mesmo contexto, não vai viajar muito, tá? Isso é a nossa aposta aqui em cima de gestão do conhecimento e informação. Na parte de orçamento público, eu acho que teve um errinho aqui do edital, né? A banca da FAB, pra mim, na minha opinião, ela pode ter errado. Isso porque via escrito orçamento e orçamento público, é um erro que eles tinham lá, né? No ano passado, esse ano eles não erraram, agora fui eu que errei, que mantive aqui. Então está só o orçamento público. Então todos os assuntos que estão aqui nessa parte superior já estavam no edital do ano anterior. A gente trabalhou normalmente com a turma, mas aí vem um outro assunto, né? Uma parte que eles não citaram no edital e que é muito difícil não cobrar. Eu não consigo imaginar você estudar orçamento público sem falar de receita pública e despesa pública e os conceitos estágios de classificação da receita e despesa. Eu não consigo, assim, não tem como você estudar orçamento público sem estudar receita e despesa pública, não tem como. Mas da forma como eles botaram o edital, esses assuntos eu recomendo, você tem que estudar, mas esses assuntos eles perdem uma importância tão grande. Principalmente na parte da despesa pública, é um detalhamento absurdamente grande, né? E eu continuo dizendo que você deve dar a atenção devida, deve estudar, deve entender, mas a partir de agora eu começo a acreditar que as questões que vão cair de prova vão ser dessa parte de cima aqui. LRF, que eles adoram na letra da lei, adoram mesmo, né? Tanto eu falei isso ano passado, que a tendência a ser a questão de orçamento público vir cobrando em cima da LRF, né? E veio. Tanto foi assim no Exército quanto na FAB, né, que eram as apostas minhas e confirmaram. Esse ano eu continuo de novo falando, olha, vai cair orçamento público, você tem que conhecer a matéria, mas fique pronto para cair questões de letra da lei LRF, ok? Aqui a parte de tomada e prestação de contas, principalmente o Exército adora cobrar isso, né? Mas isso aqui sim, se não estivesse no edital até a gente entenderia, mas a parte de receita e despesa pública não, tá? De qualquer forma, todo o conteúdo vai estar disponível para a turma, porque eu não posso deixar que você vá para a prova sem ter noção do que eu acredito que fazia parte do edital, que devem ter voado, não colocando lá. Aí se eu não perguntasse, José, o que eu faço se eles cobrarem um assunto que não está no edital? Olha, não tem muito o que fazer não. Eu não tenho visto pessoas... tem gente que aciona na justiça o concurso, a banca e tal. Eu acho que se você se sente prejudicado, você tem que fazer o que você quiser. Mas a gente trabalha aqui entendendo que a banca é boçal e soberana. Ela tem autonomia e o poder é dela. E nos cabe aqui nos adaptar e preparar vocês para chegarem na prova sem brigar com a banca. Chegar na prova identificado com a tua prova, identificado com a tua banca, ambientado em como ela cobra as questões e dominando os assuntos da sua prova. E isso vai te dar o desempenho super que você vai ter nessa prova desse ano, assim como todos os anos nós temos conseguido esse êxito. E nesse ano de 2019 não é diferente. Nessa prova, o nosso aluno, CPEM, concurso ADM, vai dominar totalmente a prova, eu não tenho dúvida disso. E o que vai diferenciar, na verdade, aquele que vai pegar a vaga daquele que vai ficar na fila de espera ou daquele que nem foi tão bem, é a capacidade que ele teve, o tempo de se dedicar para os conteúdos da prova, né? Porque tem gente que
tem tempo e administra mal, tem gente que não tem tempo e administra bem, tem gente que não tem tempo e administra mal, tem de tudo, né? Então, cabe a você, tendo acesso aos melhores conteúdos, dominá-los de maneira apropriada para ter o melhor desempenho possível, ok? Legislação administrativa, eles nunca dizem que é Decreto-Lei 200, é interessante, mas eles falam dos assuntos do Decreto-Lei 200. Administração direta, né, indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, tranquilo. Atos administrativos de requisição, uma curiosidadezinha à parte, são conceitozinhos para uma aula, o professor Anderson vai lá e bate tudo que tem que cair da prova para vocês, tá? Princípios da administração pública também, muito interessante, alguns são baseados na Constituição, outros são doutrinadores que criaram a partir da análise das legislações vigentes, enfim, o professor Anderson vai trabalhar com vocês também. De novo, eles não citam a Lei 8.112/90, mas falam do regime dos servidores públicos federais, que é a Lei 8.112, tá? Então, é a sua grande referência. Deveres do administrador público, a gente sabe das citações da Constituição Federal e outras legislações, o professor Anderson também vai trabalhar com vocês, tranquilo, sempre, todo ano, batendo muito bem. Licitação pública, eles colocam de maneira enxuta, né, mas isso aqui é um assunto bem grande, né? Modalidades, dispensa, inexigibilidade, pregão, compras, convênios, compras, contratos, convênios e termos similares, aí ele abre pra caramba, mas todos fiquem tranquilos, o professor Anderson passa com vocês tranquilamente. E aí, uma novidade que vai ser uma questão de prova, aí não tem dúvida, marco regulatório das organizações da sociedade civil. Não tem jeito, vão gravar. A gente vai dar para vocês esse conteúdo, porque vai cair uma questão na sua prova. E eu digo mais, devorem as 2 primeiras páginas, porque quando é um assunto novo, eles costumam ir no conceitual mais básico. E tá aí, você vai dominar a partir desse conceito que eu tô falando para vocês. O professor Anderson também vai trabalhar com vocês. Bom, para concluir, eu quero mostrar para vocês o comportamento da banca nos últimos anos, né? Vou usar os últimos 3 anos porque mostram uma tendência, uma mudança de direção que eu já apostava que ia acontecer no ano passado e a minha aposta confirmou, por isso os alunos foram tão top, e aí vou poder falar da minha aposta para esse ano. Tá aqui. 2016/17 foi 33% parte privada e 66,67% parte pública, né? Com uma ênfase especial para o orçamento público. Então, legal. Eu falei, olha, isso não tende a continuar assim, tá? A prova da FAB vai mudar, vai dar uma guinada nisso. Aí quando o edital veio realmente com alguns acréscimos de conteúdos na parte privada, eu falei, pô, isso vai mudar. E aí, 17/18, realmente mudou. Veio 60% privada e 40% pública, né? Para seguir ali as previsões que nós podemos fazer acerca do comportamento da banca. Tá aqui, né? E bem distribuído. Uma prova bem distribuída, né, com uma ênfase especial em OSM processos e gestão pública, licitações, contratos, orçamento público. Tá aqui, ó, as queridinhas da prova, né? Para 2017/18 eu fiz uma aposta de uma prova mais distribuída, mas mantendo uma prevalência da parte privada sobre a pública, e de fato aconteceu. Olha aqui, ó, 70% privada, 30% pública, com uma grande ênfase na administração geral, na parte de logística e materiais também. Olha só que interessante, veio muito forte. Eu coloquei até uma questão repetida aqui, porque pode ser tanto para um lado quanto para o outro, questões. Gestão pública, bem interessante, né? E aí quem apostou em licitações, contratos, já... Opa, peraí, já veio... o que isso mostra, pessoal? Nossa prova ela tem realmente uma tendência de cobrar mais parte privada do que pública. Eu acredito que esse ano não vai ser 70% parte privada, eu acredito que vai diminuir mais, deve ficar mais equilibrado, tipo 55 a 60% a parte privada e 45 a 50% na parte pública, tá? Então a gente vai ter mais equilibrado, mais para o meio ali, essa divisão da parte privada e pública, com uma prevalência pequena da privada sobre a pública. Essa é a minha aposta. E assim, no geral, acredito que a prova vai continuar na mesma linha, né? Se você ver questões aqui que não caíram, elas tendem a... existe uma tendência de cobrar um pouco mais, né? Como por exemplo a gestão de pessoas, que entrou com assuntos novos, né? A parte de legislação em geral, da parte de administração pública, né? O direito administrativo, eles chamam de legislação administrativa. Isso eu vou até, na próxima eu não vou colocar só assim as leis, né? Como eu coloquei aqui, né? Essas leis aqui,
Não, a minha ideia é colocar a legislação administrativa e distribuir, porque vai cair assuntos realmente mais difusos pra gente, tá legal? Eu acredito numa prova mais distribuída ainda em termos de questões do que foi do ano passado. Eu acho que tende a ser algo na distribuição, algo como foi aqui essa 2017-18, tipo 2 a 3 questões batendo em cima de cada assunto. Não acho que eles vão fazer essa tendência forte. Ano passado teve uma mudança digital e isso fez com que a banca, ela começando do zero, ela viesse com uma tendência mais reforçada, né? O que fez ter essa ênfase maior nessa parte de TGA. Acho que vão distribuir um pouco mais, acho que não vai ser assim como foi ano passado. Mas de qualquer forma, o nosso trabalho é saber. Eu termino aqui dizendo para vocês que estão fazendo com a gente a turma CEPREM Concurso ADM, os conteúdos estão seguindo na marcha normal dos conteúdos. O aluno EAD fizeram um pedido especial lá de que adiantasse, liberasse conteúdos antes mesmo do cronograma, para que os que estivessem mais acelerados pudessem seguir mais adiante e entrar em ciclos de revisão antecipadamente. Acho justo, coloquei lá. E continuamos à disposição para caso vocês tenham algum outro tipo de demanda. E você que não é nosso aluno, quer conhecer a nossa proposta, entra no nosso site www.ceprem.com.br para você conhecer a nossa proposta, que certamente vai ter um bom desempenho. Todo ano a turma de resolução de provas é um super sucesso, com aqueles alunos que fizeram outros cursos e que precisavam de um ajustamento de estudos, né? E até aquele aluno que nem estudou para curso nenhum e ele quer chegar na prova melhor. A turma de resolução de provas é um super caminho para isso. O nosso aluno vai ter essa turma, o aluno nosso da turma extensiva já vai ter de brinde essa turma de resolução de provas, turma intensiva. Então eu acho que dá pra gente chegar lá na prova muito bem preparado para fazer uma super prova e ter um super desempenho. Então termino aqui meu comentário, concito todos a continuar estudando, se empenhando. Falta pouco, você está cansado, você está com olheira, você está dormindo pouco, mas é o teu sonho que está aqui e é o seu sonho. Só você pode pagar o preço pelo seu sonho, ele é seu e você tem tudo para conseguir se você continuar persistindo, insistindo e fazendo aquilo que ninguém faz, que é se envolvendo e pagando o preço pela sua aprovação. Então vejo vocês nas aulas e até a próxima.